Bom, gente, olha só, vou acelerar muito. É, enfim, só agradecer mais uma vez o comparecimento de todos aqui e nas telesalas espalhadas pela cidade. Dizer que a gente está com a maior satisfação aqui de receber o professor Daniel Santos, da USP de Ribeirão Preto, com quem a gente espera estabelecer uma relação de colaboração mais longa, e também em outros projetos, mas hoje o Daniel vem trazer para a gente um pouco da sua área de investigação na economia comportamental, mas aplicado especificamente à educação, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante do que vai ver e ouvir. Bom, boa tarde a todos e a todas. Oi? Enquanto isso, eu vou contando um pouco o que eu estou fazendo aqui, que talvez a primeira pergunta seja o que um economista faz, né, nessa... Bom, então, o que eu estava dizendo é o seguinte, enquanto o passador de slides não chega aqui, eu vou contar um pouco o que um economista faz, né, nessa agenda socioemocional, o que eu tenho feito em particular, né, o grupo em que eu atuo, e o que a gente aprendeu ao longo do tempo com essa agenda de investigação sobre o aprendizado socioemocional na escola. Bom, brevemente, a história da maioria dos economistas sociais começou, né, com a constatação de que o Brasil era um campeão de desigualdade e, seguido disso, a descoberta de que a desigualdade de educação é a principal fonte da desigualdade, tanto de renda quanto de outros resultados sociais, mas a educação também não brota e, por causa disso, começou a se descobrir, né, que, tanto de um lado, né, você poderia estudar com profundidade o que faz algumas pessoas estudarem mais do que outras, quanto o que faz algumas pessoas tirarem maior proveito da educação do que outras. E isso não é pouco num país que, ao contrário do que muita gente acredita, vou passar minha opinião aqui, está sim preocupado com a educação. Tá? Então, a primeira coisa, eu não sou partidário do discurso pessimista de que a educação não dá voto e as pessoas não se preocupam. Eu acho que desde 88 para cá, diferentes governos têm feito um esforço fiscal substantivo em aumentar o gasto por aluno sistematicamente. Também, sim, teve consequências práticas positivas, né? A gente conseguiu incluir, né? A gente virou os anos 80 com um terço das crianças fora da escola, pelo menos isso a gente atingiu. Mas tem desafios, quer dizer, a gente não conseguiu, por exemplo, melhorar substancialmente resultados no PISA, resultados... E mesmo para os que acreditam que desempenho não é tudo, né, talvez eu me inclua entre esses, não tem muitas evidências de que a gente atingiu alguns outros resultados que a gente esperava ter atingido. E mais do que isso, enquanto a gente tinha essa maior inclusão, ainda podia se dizer, né, que esse investimento adicional estava indo para a inclusão, mas a gente já, pelo menos nos níveis iniciais, atingiu uma cobertura bastante satisfatória, estava na hora de começar a enxergar outros tipos de resultado aparecendo, e isso frustra muito o pessoal que lá atrás era muito entusiasta, né, e continua sendo muito entusiasta de que a educação tem que ser uma prioridade. Acho que na nossa profissão, muitas das melhores cabeças foram para a questão da gestão escolar, e pensaram em problemas associados com gestão escolar. Também deve ser parte do problema, né, da explicação, mas não deve ser inteira, né? As iniciativas que a gente teve de mudanças muito grandes no desenho de incentivo não deram também a resposta que a gente esperava. E recentemente teve, né, uma literatura muito grande mostrando que existem outros fenômenos, além do fenômeno do aprendizado, que acontecem simultaneamente e que potencializam ou limitam as possibilidades educacionais. E um deles é o desenvolvimento socioemocional durante o ciclo escolar, né? Um jovem, para aprender, não basta estar na melhor escola. Ele precisa estar motivado, ele precisa estar com a autoestima em alta, ele precisa ter foco, ter curiosidade, ter uma série de outras características. Bom, quando a gente chegou a essa constatação, eu volto, talvez agora, se o passador tivesse, seria uma boa, para resgatar um pouco da nossa trajetória. Eu sou um economista empírico. Eu vou, então,
contar para vocês o que tem sido uma agenda que começou, né, com a construção de formas de se mensurar o desenvolvimento socioemocional durante o ciclo escolar, mais especificamente Fundamental 2 e Médio, e o que a gente aprendeu com essa agenda de investigação, né? Eu ia dizendo que eu sou um economista empírico. De início, quando a gente percebeu que esse era um gargalo, para começar a construir uma reflexão a partir disso, a gente precisava bater um retrato, né, de como somos parecidos, diferentes, quais são as fortalezas e fraquezas, e o nosso primeiro grande desafio foi construir um sistema de medição do desenvolvimento socioemocional para ser usado em larga escala, e hoje mais de 350 mil jovens brasileiros já passaram por alguma versão das nossas mensurações. Importante dizer, já que eu estou aqui, é a segunda visita que eu faço aqui na escola. A primeira foi, se eu não me engano, em 2014, quando, além de fazer uma formação com os professores da rede, eu trouxe os primeiríssimos resultados, porque toda essa agenda começou aqui no Rio de Janeiro, né? Na rede estadual e municipal. Isso aí, estamos falando de 2011, 2012, e frutificou pela primeira vez em 2013. Então, quer dizer, grande parte dos primeiros resultados, dos primeiros aprendizados foram com jovens, crianças e jovens aqui do Rio. Tá? Então, voltando aqui, quer dizer, tudo começa em 2009, eu já estava convencido de que essa era uma agenda importante. A gente resolveu convidar, né, o professor James Heckman, da Universidade de Chicago, que é uma referência no assunto, para vir aqui conversar com a gente, dizer o que seria essa escola do século XXI. Foi um evento que influenciou bastante gente, conseguiu mobilizar outras pessoas para a agenda, conseguiu mobilizar recursos. E nessa época, quer dizer, a motivação para a gente desenvolver essa agenda com muita força, ela se deu pela convicção, né, formada a partir de 3 grandes pedaços de evidência empírica, que pelo menos por alcance de vários dos outros cientistas sociais, né, quer dizer, uma agenda interdisciplinar, não era conhecido, ainda que hoje pareça muito intuitivo. O primeiro pedaço de evidência que a gente usou, né, para nos motivar foi a de que essas características ditas socioemocionais eram importantes para a vida, né? Parece óbvio hoje, né, intuitivo, mas se a gente voltar para o início da educação de massa, ela sempre foi muito voltada, né, para o conteúdo, para o aprendizado cognitivo, como se esse fosse a melhor forma de preparar para a vida, né? As evidências maciças começaram a aparecer nos anos 80, com mais força nos anos 90, e de modo interdisciplinar, né, com um transbordamento para todas as áreas do conhecimento, acontece na virada dos anos 90 para os 2000, na minha opinião. Assim, ela se torna realmente mais consenso do que exceção. E tem aqui alguns estudos, algumas séries de estudos famosas, né, que mostram que as características socioemocionais facilitam o desempenho escolar. Elas são, quer dizer, então, a escola não tem que escolher ou desenvolve as características socioemocionais ou foca no aprendizado. Na verdade, ao contribuir para o desenvolvimento socioemocional dos jovens, ela facilita o processo de aprendizado e facilita a tarefa do professor. Então, não existe, né, a primeira coisa não existe esse trade-off, não existe essa troca de ter que fazer um ao invés do outro, né? Os dois caminham juntos, os dois se auto-fomentam e se potencializam. No mercado de trabalho, você tem também uma série de estudos que mostram que as características socioemocionais são pelo menos tão importantes quanto o conhecimento em explicar por que algumas pessoas ganham mais do que outras, trajetórias, né, ao longo da vida de não passar por desemprego, por situações de dificuldade, especialmente, né, no caso da empregabilidade, de não continuar por mais tempo no emprego. As características socioemocionais são preditores muito fortes. Questão da saúde, né? Algumas dessas dimensões socioemocionais que a gente estuda são preditores de longevidade, pessoas que conseguem controlar a ansiedade, né? Tem mais tolerância à frustração, elas vivem mais. Você tem estudos hoje que mostram com muita veemência isso. E violência, né? Algumas dessas características são preditoras do envolvimento com drogas, com tabaco, com criminalidade, com vários outros episódios negativos nessa direção. Então, quer dizer, esse corpo, né? Depois, se vocês quiserem, pode entrar um pouco no detalhe de cada um desses estudos, mas muitas vezes vieram de outras áreas, mas começaram a entrar, né, na economia, em outras áreas também, e nos convencer que era uma questão urgente.
O segundo conjunto de evidência importante é o de que não apenas essas características são importantes para a vida, mas, número um, elas são maleáveis, e elas são maleáveis até por mais tempo do que algumas das características cognitivas, né? Você já deve ter lido em algum lugar que inteligência cristaliza muito cedo na vida. É um debate super controverso, tem gente que concorda, tem gente que não concorda. De toda maneira, a evidência parece sugerir que as características socioemocionais continuam maleáveis pelo menos até depois dos 30 anos de idade, né? Elas continuam modificáveis. Isso significa que a política pública tem espaço de intervenção para atuar nessas características e melhorar o bem-estar das pessoas através desse canal. E mais do que isso, você tem evidências de que a escola, sim, né, intervenções intencionais no ambiente escolar conseguem modificar essas características, né? E aqui tem também alguns estudos, né? Um deles, por exemplo, vocês talvez tenham ouvido falar, porque é uma intervenção que já chegou aqui no caso do... Desculpa o microfone aqui. Já chegou aqui no Rio de Janeiro, mas são evidências produzidas de que programas focados no desenvolvimento socioemocional tiveram impacto e êxito naquilo que eles se pretendiam. Finalmente, tem um outro conjunto de intervenções que de evidência empírica que talvez seja mais surpreendente para vocês, que mostra, assim, aqui apenas o resultado de uma meta-análise para mostrar isso que eu estava falando, né? Isso aqui é um resumo de avaliações de impacto de programas focados no desenvolvimento socioemocional e que mostra um impacto médio da ordem de 60% de desvio padrão, que a literatura considera um impacto bastante grande para esse tipo de intervenção. Então, um outro resultado que eu acho que é muito interessante é o seguinte: intervenções focadas no desenvolvimento socioemocional, nessa mesma meta-análise, têm, em média, um impacto sobre o aprendizado, sobre o desenvolvimento cognitivo, maior do que as intervenções focadas no próprio desenvolvimento cognitivo. Então, muitas vezes, mesmo não sendo a intencionalidade principal desse tipo de intervenção, elas acabaram tendo um impacto sobre o aprendizado, em média, ainda maior do que aquelas que eram puramente cognitivas ou trabalhavam conteúdo. E o terceiro conjunto de evidências mostra que pelo menos metade do impacto da escola transita pelo desenvolvimento socioemocional. Então, estudos que tentaram explicar por que quem estudou mais tem resultados de bem-estar na vida melhores do que quem estudou menos, apontam para o fato de que pelo menos metade desse efeito da escola caminhou por mecanismos socioemocionais, né? Tem um estudo recente que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que é meio que o sonho de consumo de qualquer pessoa que faz avaliação de impacto no mundo, né? Que é um estudo né, começou na pré-escola. Então, basicamente, um grupo de comparação e um grupo que foi escolhido para participar da escola foram separados aleatoriamente aos 4 anos de idade, e eles foram seguidos por mais de 40 anos para se descobrir os efeitos dessa intervenção sobre uma infinidade de resultados de bem-estar na vida. O que esse estudo aqui fez? Ele pegou todos não, porque na verdade isso aqui é um de 4 slides, mas ele pegou várias dimensões em que esse programa pré-escolar teve impacto, e como cada um estava numa métrica diferente, como é que eu comparo isso? Transforma tudo em 100%, porque o que ele queria, na verdade, era saber que fração desse impacto se deveu a uma modificação no comportamento pessoal ou no desenvolvimento social, que seriam duas das dimensões tipicamente socioemocionais, e quanto que se deveu porque essa pré-escola impulsionou o desenvolvimento cognitivo. E a conclusão majoritária, né, então, quer dizer, se a gente somar esse pretinho com esse listradinho, é o efeito, né, é a parte do efeito total dessa pré-escola que caminhou por canais socioemocionais. Ela, em todos esses casos aqui, é maior do que o xadrezinho, que seria a parte que caminhou pelo desenvolvimento cognitivo. Ou seja, esse aqui é um de alguns estudos que tem mostrado cada vez mais que esses canais, que até então raramente eram prioridade da escola trabalhar, são, no fundo, responsáveis por alguns dos grandes ganhos de bem-estar provocados pela escola. Tá certo? Então, juntando essas evidências, lá em 2011 a gente concluiu, realmente precisamos começar a estudar esse assunto mais a sério no Brasil.
Então, a linha do tempo, em 2012, a gente concluiu, e éramos todos empíricos, que para começar a fazer progresso, a gente precisava ter um jeito de bater o retrato do Brasil. Onde estão nossas fortalezas, nossas fraquezas? Será que somos todos parecidos? Será que tem grupos socioeconômicos que são mais vulneráveis que outros? A gente precisava de um diagnóstico para começar isso. Só que antes desse diagnóstico, a gente precisava construir uma medida, porque senão não teria sequer o diagnóstico. E foi aqui que a gente iniciou o projeto de construção de uma ferramenta chamada Sena, né? Foi financiada essa pesquisa pelo Instituto Ayrton Senna, e que a sigla tinha um nome bonitinho, que significava medida socioemocional em larga escala, socioemocional não cognitiva em larga escala. E na mesma época, do lado do Instituto, eles tinham acabado de ter o resultado dessa pesquisa da BCG, né, do Boston Consulting Group, mostrando, né, com vários diretores e professores do Brasil inteiro, e 70% dizia que deveria ser uma missão da escola também desenvolver essas características socioemocionais. Quando a gente começou essa estrada de construção de uma ferramenta, tinha alguns critérios, aí vocês vão entender por que a gente fez algumas escolhas no passado, né? A gente precisava ter uma ferramenta que tivesse um alto poder preditivo, alguma coisa que tivesse evidência de que era muito associada ao sucesso, ao bem-estar futuro. Gostaria de medir alguma coisa que tivesse mudança durante o ciclo escolar. Se fosse uma coisa que não estava mudando, a escola não poderia fazer muito a respeito. Factibilidade, né? Então a gente precisava de um instrumento que coubesse no bolso dos gestores públicos para poder ser usada realmente no seu processo de informação de tomada de decisão, e robusto tecnicamente, né? E a gente acabou indo parar nas medidas de autorrelato, questionários que a gente, enfim, que não são, parecem, mas não são iguais questionários de contracapa de revista, né? Tem muita técnica por trás daqueles questionários para chegar naquele formato, mas que são fáceis de você aplicar no ambiente coletivo, né? Eles têm um formato de aplicação que se assemelha à aplicação de um teste, de uma prova, que são coisas que a escola já faz com alguma frequência, e que, ao mesmo tempo, tem né, são informativos, eles trazem algum tipo de informação nova que ajuda no processo de tomada de decisão. Então, isso aqui é o melhor, na nossa opinião atual, era o melhor que a gente conseguiria fazer para atingir uma escala maior, que fosse minimamente informativo e que coubesse, enfim, no bolso de um gestor público. Foi por isso que a gente fez uma escolha por instrumentos de relato. Em 2013, a gente já estava no final da construção da primeira versão dessas medidas, quando o INEP e a OCDE fazem uma parceria grande conosco, e a gente organiza um seminário internacional, onde vieram 19 delegações de ministérios de educação do mundo inteiro, dentre os quais 11 ministros da educação, conhecer os resultados, e aqui foram apresentados esses resultados dessa primeira coleta em larga escala para o Rio de Janeiro. Foram 24.500 estudantes que, em 2013, na mesma época do Sayajinho, passaram por uma avaliação socioemocional. Nessa mesma época, se juntam ao grupo 2 psicólogos importantes, que têm uma grande contribuição no resto do mundo, e começaram a fazer parte do nosso grupo aqui. Quando a gente terminou, enfim, estava nessa etapa, foi quando também a gente começou a perceber que o fruto de todo o nosso esforço permitia concluir que aquelas dimensões socioemocionais que a gente estava investigando em larga escala se agrupavam, isso não foi nossa intenção de início, a gente verificou depois, elas se agrupavam de um modo muito semelhante do que uma literatura empírica muito sólida na psicologia estava chegando à conclusão, que é o arcabouço dos 5 grandes fatores de personalidade ou de identidade. Tá? Qual que é a história do Big Five? Só para eu introduzir um pouquinho, quer dizer, como é que a gente acabou desembocando nessa taxonomia. Então, de novo, não era o nosso intuito no início, foi com o que os dados foram mostrando que a gente acabou indo parar nessa construção. Esses 5 grandes fatores de identidade, eles surgem numa época em que, do lado dos testes cognitivos, os pesquisadores já sabiam lá, desde o século XVI, que se você desse 10 provas de conhecimento
para um monte de gente, as pessoas que ficavam em primeiro na prova de matemática eram as mesmas que ficavam em primeiro na prova de história, de português e assim por diante, né? Ou seja, existia uma correlação muito grande entre esses resultados todos. E isso chamou a atenção, né? Psicólogos se debruçaram sobre esse problema historicamente, desde que esse fato começou a ser descoberto, e eles formularam a teoria do fator G. Existiria uma característica oculta das pessoas que seria responsável por essa grande coincidência de que quem se dá bem numa prova se dá bem na outra também, né? Depois, esse fator G veio inspirar a maioria das teorias de inteligência que se conhece. Na virada do século XX, as pessoas começaram a falar o seguinte: tudo bem, entendi que talvez exista uma característica oculta, talvez unidimensional ou não, que explica a maior parte das diferenças de resultado em prova. Mas nem tudo na vida são resultados em prova. Será que existe um conjunto de outras características humanas que explicaria os demais comportamentos? Essa era a pergunta que deu início a uma agenda alternativa para tentar ir além do cognitivo ou da inteligência. E para começar essa investigação, as pessoas formularam uma coisa que se chamou hipótese léxica. Se outras características existem que conduzem os demais comportamentos humanos, essas características em algum momento devem ter se transformado num adjetivo. Alguém inventou uma palavra para descrever como que essas características são. E o pessoal dessa agenda de pesquisa começou então a buscar nos dicionários todos os adjetivos usados na língua inglesa, no caso, porque eles eram ingleses, para caracterizar comportamento humano. E eles chegaram numa lista que tinha algumas centenas de adjetivos. Eles eliminaram os sinônimos e eles começaram a construir questionários imensos, perguntando para as pessoas quanto elas se achavam intensas em cada uma daquelas centenas de adjetivos. E depois disso, usando essa técnica estatística da análise fatorial, que foi a mesma que eles usaram para supostamente confirmar a teoria do fator G lá atrás, eles perceberam que 5 grandes domínios de características psicológicas conseguiam explicar o restante desses comportamentos. E foi assim que surgiu a teoria dos 5 grandes fatores de personalidade ou de identidade. O curioso, o que deu solidez empírica para essa tradição da psicologia, é que esse exercício foi repetido em diferentes culturas e em diferentes gerações, e a gente sempre chega nos mesmos 5, o que parece configurar uma regularidade empírica que dá credibilidade para essa construção. Quais são esses 5 grandes domínios de características individuais? Uma delas é a abertura ao novo, né? Abertura ao novo, né? Então, isso aqui é uma construção hierárquica, né? São 5 domínios, são 5 conjuntos maiores de características humanas que deveriam caracterizar, supostamente, de maneira plena o indivíduo. E eles se agrupam na abertura ao novo, e dentro dele tem características, né, tais como curiosidade para aprender, imaginação criativa, apreciação estética. Se vocês quiserem, parte da apreciação pela diversidade humana, são aspectos, digamos, desse primeiro conjunto de coisas que eles descobriram que identificavam o indivíduo e que ajudava a explicar diferenças entre os indivíduos. Segundo, a autogestão, né? As pessoas são diferentes em termos de responsabilidade, foco, persistência, organização. E esse domínio aqui é um daqueles que está mais correlacionado com o processo de aprendizado, com a autorregulação, com o sucesso no mercado de trabalho, entre outras coisas. A abertura ao novo também é outro, né? Esses 2 primeiros são os 2 que mais estão associados, a gente vai ver isso nos dados brasileiros mesmo, com resultados escolares, por exemplo. Depois você tem outros 2 aqui, que são os 2 domínios interpessoais. Um deles é o engajamento com o outro, que tem ali a sociabilidade, a assertividade e o entusiasmo. Esse domínio, ele tenta caracterizar a capacidade das pessoas de envolver os outros na sua vida. Quanto que você consegue estimular quem está ao seu redor para te ajudar ou para participar dos seus problemas e das suas soluções e da sua vida. E do outro lado você tem a amabilidade, que é exatamente o espelho disso. Quanto que você voluntariamente consegue se envolver na vida dos outros, né? Dentro da amabilidade, a gente tem aspectos como empatia, respeito, confiança no próximo, gratidão.
E o último que eles identificaram é a resiliência emocional ou estabilidade emocional, né? Que compreende, né, isso aqui não esgota, mas aspectos tais como ansiedade, tolerância à frustração, tolerância ao estresse. Esse foi o início da nossa agenda de investigação. A gente começou a partir disso, né? Quer dizer, o primeiro instrumento que a gente construiu não tinha a intencionalidade de medir esses aspectos. A gente simplesmente construiu um questionário que foi baseado na seleção das melhores perguntas daqueles que a gente julgou eram os melhores instrumentos socioemocionais disponíveis. E essas melhores perguntas se agruparam nos mesmos 5 que essa literatura dizia que eles deveriam se agrupar. E a partir disso, a gente começou a trabalhar na segunda versão da nossa bateria, que já de berço tentava medir esses 5 grandes domínios de características individuais. Por que eu digo isso? Eu digo porque parte dos resultados lá na frente vão usar essa taxonomia, então para a gente entender um pouco o que a gente está medindo, mas também porque se a gente adota uma estratégia de tentar documentar o desenvolvimento socioemocional como um todo, e não apenas só aquelas características que estão mais intimamente ligadas com o aprendizado, a gente realmente começa a falar de educação integral, né? Caso contrário, você estaria subordinando o desenvolvimento emocional ao aprendizado. Você fala assim, eu só vou trabalhar isso daqui porque isso aqui ajuda a aprender mais rápido. Quando a gente começa a adotar essa postura, é porque nos interessa saber quanto que a escola modifica essas características e lá na frente saber, né, não apenas se ao desenvolver essas características o aprendizado foi impulsionado, mas se elas são importantes per si, né, quais delas e em que dimensões são importantes per si na vida adulta. Tá bom? Bom, então essa aqui é a gênese da taxonomia que a gente começou a construir. Para vocês terem uma ideia, né, da maleabilidade desses 5 grandes domínios ao longo da vida, você tem aqui um estudo que teve mais de 1,5 milhão de participantes, né? Gente do mundo inteiro participou desse estudo. E o que se tentou foi documentar como que ao longo da vida, dos 10 aos 60 anos, as pessoas, né, a nossa espécie se desenvolve em cada uma dessas dimensões. Para facilitar a leitura da gente, porque os slides estão em inglês, o mais escuro é a trajetória dos homens e o mais claro é a das mulheres, para cada um deles. No caso da abertura ao novo, essa daqui é uma das características, que tem algum movimento aqui até os 20, e depois ela até estabiliza relativamente rápido, e não tem muita diferença de homens e mulheres. As trajetórias se entrelaçam e seguem esse padrão aqui ao longo da vida. Quando a gente vai para a autogestão, que em inglês tem essa palavra esquisita, a gente percebe que tem sim um grande movimento na adolescência. Foco, persistência, organização, são coisas que não se desenvolvem de maneira linear, de maneira sempre crescente ao longo da vida. Ao contrário, aqui no meio da adolescência elas caem. É importante os professores saberem que isso aqui é um processo que faz parte do desenvolvimento das pessoas. Não é culpa do professor, não é culpa da escola, né? Nessa fase, nota, aqui está a transição do Fundamental 2, do Fundamental 1 para o 2, logo em seguida do 2 para o médio. Ou seja, esse aqui é, digamos, o ponto mais baixo em toda a vida das pessoas em algumas dessas características, tá certo? Transmitir esse conhecimento para as pessoas e mostrar que isso aqui acontece de um modo geral. A escola pode trabalhar para tentar fazer, por exemplo, essa queda ser um pouco menor, mas que isso aqui é típico, é uma coisa importante para a gente não começar a achar culpados o tempo todo também. O que mais que a gente sabe dessa literatura? A extroversão seria engajamento com o outro, né? Ela sofre um declínio aqui, né? Então criança é bem mais extrovertida, de repente sofre uma queda, no meio da adolescência estabiliza, né? As mulheres um pouco mais extrovertidas que os homens aqui. Um outro que é muito importante no contexto brasileiro, parece ser um dos mais urgentes, né? Muita gente, né, se a gente conversa, tem essa impressão de que respeito, empatia, são coisas que hoje faltam muito. Como é que ele se desenvolve ao longo da vida? Olha aqui a adolescência, de novo, tem um vale aqui. Isso aqui não é culpa de ninguém, isso aqui acontece com as pessoas. A gente pode, com a intervenção, talvez, reduzir esse vale, tornar mais suave essa transição. Mas isso é típico do início da adolescência, né? Então, essa é outra coisa que a literatura internacional nos ajudou a entender. No Brasil, a gente tem um fenômeno, os nossos dados até o momento revelam um fenômeno preocupante. Por quê? Porque a gente consegue enxergar essa queda, mas essa subida é muito mais lenta, ela é desse jeito assim, ó.
essa subida não é rápida. Alguma coisa aqui talvez a gente possa trabalhar para acelerar, para se tornar mais parecido com o resto do mundo. E no caso do último, que seria a resiliência emocional, a razão para eles escolherem neuroticismo ao invés de resiliência emocional, neuroticismo seria exatamente o oposto, seria você multiplicar por -1 o resultado e documentar ao longo da vida. É porque os americanos gostam, né, de siglas, e chamando de neuroticismo, as iniciais formam a palavra oceano, ocean, né? Então, tem um motivo marqueteiro por trás disso. Então, não se surpreenda com esses números, com esses nomes. Mas uma descoberta interessante que esses estudos mostram é que, por exemplo, meninos e meninas são muito parecidos aos 10 anos de idade. A adolescência das meninas é muito mais difícil. Né? Aqui, os meninos eles mantêm mais ou menos o mesmo padrão de resiliência emocional. As meninas, elas passam por um fenômeno de, aqui no caso, aumento do neuroticismo ou redução da resiliência emocional nessa fase escolar aqui. É importante também conhecer isso para tentar saber como trabalhar com essas questões. Tá? Tirando a história da amabilidade, que a retomada é muito mais lenta no Brasil, o restante desses principais fatos a gente verifica que acontece no Brasil também. Né? Então, isso inspira um pouco do que a gente pode aprender com essa agenda de pesquisa. Bom, voltando então para 2013, quando a gente terminou de construir o Sena 1, a gente aplicou em larga escala aqui no Rio de Janeiro. Na época, o que a gente conseguia medir eram essas 5 grandes dimensões, e mais uma, que depois sumiu da nossa bateria, que era o locus de controle, é a consciência de você ser dono do seu próprio destino ou não. Né? Então, quem tem um locus interno acredita que é dono da sua vida, senhor do seu destino. Quem tem um locus externo, no outro polo, acha que tudo que acontece consigo é fruto da sorte, de que ninguém vai com a sua cara, de que, sei lá, Deus ou algum outro ente que se acredita, as coisas aconteceram porque Deus quis, e coisas do tipo. Né? E que também você tem uma literatura educacional importante mostrando que isso afeta a crença no seu esforço, né, como forma de atingir melhores resultados. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu uma coisa que o resto do mundo já sabia, que desses 5, os 2 que estão mais relacionados com o aprendizado são a abertura ao novo e a autogestão. Mais do que isso, nos dados do Rio de Janeiro, a autogestão, ou seja, a persistência e o foco, são especialmente importantes no aprendizado de matemática, e abertura ao novo, né, imaginação criativa, curiosidade para aprender, se revelaram especialmente associadas com o aprendizado de português. Tá? O locus também muito relacionado ao aprendizado de português. Que mais? A gente descobriu que essas características socioemocionais estão tão ou mais associadas com o aprendizado do que, por exemplo, a educação da mãe, que até então se achava que era característica individual mais correlacionada com o aprendizado. Então, faltava medir alguma coisa que parece ser muito importante para o próprio processo de aprendizado. Né? E, finalmente, uma notícia que talvez seja boa, talvez não, é que, dentre as características da família e da escola que mais impulsionam o desenvolvimento socioemocional, incentivo ao estudo, né? Então, ou seja, a gente perguntou para os jovens se eles se sentiam incentivados pelos pais a estudar ou não. Perguntou sobre hábitos, se eles viam os adultos lendo com frequência. Né? O exemplo. São as características que estavam mais associadas depois com o nível socioemocional dos alunos. Né? Então, ser incentivado, o exemplo, enxergar pessoas com hábitos positivos, são coisas que parecem estar muito associadas com esse desenvolvimento emocional. Eu acho uma mensagem positiva, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, com outro pedaço da literatura que dizia que a educação da mãe era uma das coisas mais associadas com o resultado escolar, talvez em termos de política pública seja relativamente difícil você mexer na educação das mães, mas não tão difícil mudar os hábitos das pessoas, incentivar a estudar, ter exemplos de comportamento positivo dentro da escola, dentro da família. Voltando à linha do tempo, a gente recebeu muitas críticas, tá? Quem acompanhava essa literatura na época deve saber disso. Né? Teve um trabalho grande de reinvenção nossa para incorporar essas críticas, e parte das críticas vinha de um lado, né, de que era muito
ainda não era muito útil no processo de tomada de decisão, porque medir só 5 parecia pouco. Geralmente as coisas que as escolas queriam trabalhar estavam num nível mais fino, né? Então elas queriam trabalhar assertividade, conseguiam imaginar atividades que ajudassem o estudante a posicionar a sua opinião numa turma, respeitar essa opinião, né? O respeito à opinião do outro, e que esses 5 domínios eram uma coisa muito ampla, muito vaga, que não inspirava tanto decisões dentro da escola. Uma outra crítica é que a gente tinha dado muito pouca importância, muita importância para como as pessoas eram e muito pouca importância para o que elas achavam que eram capazes de fazer. E que grande parte da motivação na escola passa por você se convencer que você é capaz de fazer coisas. Então a gente também trabalhou na incorporação, né, de um novo conjunto de medidas que a gente chama de autoeficácia, né? Quanto que você acha que você consegue fazer as coisas. Então a gente tenta medir agora. Quanto que você acha que você é, um monte de característica, o que você acha que você é capaz de fazer? Tá certo? E com base nessas duas novidades, né, de medir muito mais aspectos, assim, com um refinamento maior, e medir um pouco também dessa crença no próprio potencial, a gente começou a construção da segunda versão dessa ferramenta, que é a que a gente usa até hoje. Em 2015, por isso que está essa fotinha aqui, a gente começou a organizar o grupo de pesquisadores. Então, começamos lá no início, eu e Ricardo Prini, que era um psicólogo que trabalha na Universidade de São Francisco, lá em Campinas. Em 2013 para 2014, a gente incorporou os 2 pesquisadores estrangeiros que estão conosco até hoje. Em 2015, o Ricardo Paes de Barros entrou no grupo também e completou o time. Para vocês terem uma ideia de o que a versão atual do nosso instrumento mede, está aqui. Então, são os 5 grandes domínios, mas dentro deles agora a gente consegue indicadores para cada uma dessas subcaracterísticas que pertencem a esses domínios, né? Então, a gente mede iniciativa social, assertividade, entusiasmo, tolerância ao estresse, autoconfiança, tolerância à frustração, empatia, respeito, confiança. Então, aqui é a autoconfiança, quanto que você confia em si mesmo. Aqui, na verdade, é a confiança nos outros. Quanto que você confia nos outros, né? Quanto que você é capaz de formar parcerias e acreditar nos outros. A autogestão, então a gente mede determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Dentro da abertura ao novo, a curiosidade, a imaginação e interesse artístico. Esse é o conjunto de coisas que a gente tem medido e produzido resultados novos para aprender sobre a nossa realidade educacional. E a gente mede cada uma dessas coisas no nível de identidade, como você é, e de autoeficácia. O que você acha que você é capaz de fazer? Em 2015, a gente formaliza a construção desse grupo, cria o EduLab 21, né, que é um organismo dentro do Instituto Ayrton Senna, mas só focado para produção de evidência e apoio à política pública baseada em evidência. E isso foi formalizado nesse ato, onde estavam não só os pesquisadores que formam o conselho científico, mas o nosso conselho deliberativo, do qual fazem parte 6 secretários de educação. Na época eram os secretários do Rio, que está aqui, o Antônio Neto, o de Santa Catarina, o Eduardo Deschamps, de Pernambuco, né, o Frederico Amâncio, Mozart era o nosso patrono, Viviane aqui, e tinha Acre, Ceará e São Paulo. Esse foi o grupo original. Conforme vai mudando a realidade, tem trocas, a educação não tem a continuidade que a gente gostaria que tivesse, esse grupo foi modificando um pouco. Hoje são outros 6 que nos apoiam nessa iniciativa. O que a gente aprendeu de concreto sobre usando essas medidas até hoje? A primeira coisa, como eu falei para vocês, né, as características socioemocionais em diferentes séries são pelo menos tão importantes quanto outros conjuntos de características em explicar nota das pessoas. O poder explicativo que está aqui, né, ele é maior ou igual sempre nessas barrinhas do que nas demais. Aqui tem o quê? Aqui tem a educação da mãe, tem o status socioeconômico da família, aqui tem a idade, se já repetiu de ano ou não, se é menino ou menina, e aqui tem atitudes, né? Então, se é incentivado pelos pais, se lê bastante, se respeita o meio ambiente, coisas do tipo. Então, esse conjunto de características é um forte preditor do sucesso escolar.
Aqui, como eu falei para vocês, né, a autogestão e a abertura ao novo, dentre os 5 grandes domínios, foram os 2 que apareceram como mais preditores do sucesso escolar, sendo que a autogestão muito correlacionada com matemática e a abertura ao novo com o português. Aqui, só para vocês terem uma ideia, se eu der um choque grande, esse choque está medido em desvios padrão, mas imagina que eu peguei alguém que estava na metade da distribuição socioemocional e joguei ela no primeiro terço, nos 30% melhores da turma. O que eu faço com ela? Eu acelero em 4 meses, mais de 4 meses, o aprendizado de matemática. Se eu fizer a mesma coisa com a abertura ao novo, eu acelero o mesmo tanto com língua portuguesa. Uma descoberta adicional que nos surpreendeu e que depois a gente viu que é uma descoberta da literatura, mas que ainda necessita de mais aprofundamento, é que o engajamento com o outro, especialmente no ensino médio, está negativamente associado com o aprendizado. Talvez não precisasse ser assim. E, de fato, os dados do Rio mostram que na 5ª série essa associação é positiva e ela muda de direção. No ensino fundamental essa associação é positiva, ela muda de direção no ensino médio. E não é só no Brasil, no resto do mundo acontece isso. Talvez seja porque as necessidades de um jovem de ensino médio, né, de se engajar com os outros, começam a conflitar com o interesse na escola, coisa que não acontecia antes. Saber disso também é importante para a gente tomar decisão e pensar qual que é a melhor pedagogia, como é que a gente entende a cabeça do jovem para poder tomar atitudes melhores. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu que essa associação, por exemplo, entre abertura ao novo e língua portuguesa, ela não acontece só no Rio de Janeiro. Aqui a gente aplicou, né, agora já não é mais o Senão, é o Sena 2, no Ceará e em São Paulo. Olha a coincidência, olha como esse processo ele é parecido em 2 estados que têm tradições tão diferentes, né? Então aqui agora já não é mais uma maneira contínua, a gente dividiu em níveis, né, de desenvolvimento socioemocional, e aqui está a pontuação média na escala SAEB de cada um desses grupos, né? No SARESP e no SPAES. Olha a coincidência dessas 2 curvas, que impressionante. Tá certo? E em ambos os casos, positivo, né? Então, a abertura ao novo realmente parece ter uma forte influência no aprendizado de língua portuguesa. Mesma coisa com matemática. Matemática e autogestão, né? Ceará e São Paulo está aqui. Tem uma associação com o aprendizado muito forte, né? Estamos falando aqui de 30 pontos na escala SAEB, é bastante coisa. Daquele refinamento maior que a gente fez, o que a gente aprendeu? O que são o que a gente chama de facetas, né, dentro dos domínios, as facetas que estão mais associadas com o aprendizado? Então aqui, ó, foco, determinação, assertividade, gratidão, autoconfiança, curiosidade para aprender. Principalmente determinação, curiosidade para aprender, são 2 das coisas que estão muito associadas com o aprendizado. Sendo que no caso da curiosidade para aprender, tem um fenômeno interessante e preocupante. É um dos construtos, uma das medidas que mais declinam com a idade. Por algum motivo, o nosso jovem vai se tornando menos curioso com o passar dos anos. Que também, talvez seja provocar uma reflexão nossa. O que está acontecendo? Por que ele perde essa curiosidade intrínseca para aprender? Bom, aqui um novo olhar que a gente tem dado, que é construir perfis de aprendizado. Então, se é verdade, né, que a abertura ao novo e a autogestão são os 2 maiores preditores do aprendizado, vamos trabalhar de maneira combinada com as 2 e ver, né, quem é alto e alto em ambos. A gente usou uma caracterização e descreveu, né? Esse é o autônomo, intrinsecamente motivado, no extremo oposto, relutante em aprender. Aqui tem o sonhador, que é um sujeito que tem muita abertura ao novo, ele é muito imaginativo, muito curioso, mas não tem foco, não tem persistência. E no outro extremo você tem o cumpridor de regras, né, que tem muito foco, muita persistência, mas não tem muita imaginação, não tem muita curiosidade. Então a gente conseguiu construir essas combinações para ver o que a gente aprendia, né? No fundo a gente está buscando maneiras de tornar isso útil no processo decisório das pessoas. E uma das coisas interessantes que a gente aprendeu lá no Ceará, por exemplo, é que quando a gente estuda como que é a composição nessas categorias, em cada uma das regionais, das CREDs lá, né, a de Sobral, que é tida, né, como uma rede com resultados escolares particularmente interessantes, ela de fato tem uma composição
bem maior de estudantes intrinsecamente motivados, que são aqueles que têm ao mesmo tempo alta abertura ao novo e alta autogestão, do que o restante do Ceará, né? Ou seja, Sobral está indo bem. Talvez parte da razão seja porque conseguiu motivar bastante esses alunos por alguma coisa que fez, não só por novas maneiras de ensinar. Pode ser que parte da razão seja um pouco relacionada a alguma coisa que ajudou os alunos a estarem mais motivados também na escola. Não é só a nota que a gente descobriu que está associada com as características socioemocionais, fluxo também, né? Então aqui é correlação com aprovação, a gente fez a mesma coisa com o abandono, é mais ou menos parecido. O interessante é que no caso das medidas de fluxo, são as características interpessoais que mais estão associadas, né? Lembra que antes era a autogestão e a abertura ao novo. Aqui, o que apareceu como muito associado é a amabilidade e o engajamento. Talvez a decisão de continuar na escola, de perseverar, de dar né, enfim, de ficar um ano a mais, continuar na escola, esteja em alguma medida associada, quer dizer, perseverar está aqui na autogestão, mas esteja em alguma medida associada também a capacidade de você se conectar com o seu entorno. Isso é interessante, né? Isso aqui, talvez a gente olha muito para os resultados do PISA, né, os resultados nas provas, mas eu tenho a impressão, né, de que a maioria das pessoas concorda de que a gente tem um problema sério de fluxo. Especialmente, né, no final do Fundamental 2, na transição para o ensino médio, muitos jovens ainda abandonam a escola, ainda deixam de estudar. O que a gente aprendeu a respeito da associação entre o desenvolvimento socioemocional e violência? Aqui deixa eu fazer só um parênteses, não é o jovem cometer violência, é o jovem estudar numa escola que está inserida num contexto violento. Então a gente veio aqui no Rio de Janeiro e mapeou para todas as escolas da rede estadual um indicador de criminalidade na vizinhança da escola. E a gente calculou qual que era a associação de uma forte criminalidade na vizinhança da escola com o desenvolvimento socioemocional. A gente fez indicadores, né, para a presença de... Perdão, aqui é um estudo um pouquinho diferente. Eu estava pensando no que vai vir em seguida. Aqui o que a gente fez foi pegar os questionários contextuais da Prova Brasil, onde os diretores e os professores reportam se na escola deles acontece coisas como vandalismo, transgressão, delinquência, agressão, furto e problemas graves. E a gente quis investigar o seguinte: será que essa informação dada pelos diretores, pelos professores, está associada com a maneira como os alunos relatam que é o socioemocional deles? Uma fonte totalmente diferente de informação? E a resposta é: está sim e muito. O que a gente aprendeu aqui? Que a amabilidade é a que está mais conectada com diferentes problemas na escola. Em escolas em que os alunos reportaram que eles têm pouca amabilidade, professores e diretores reportaram que delinquência, agressão, transgressão e furto são mais frequentes. Engajamento também, que é o outro construto interpessoal. Em escola onde os alunos reportaram que eles têm menos entusiasmo, são menos assertivos e têm menos sociabilidade, delinquência, furto, transgressão e outros problemas graves e permanentes na escola são reportados com mais frequência. E os demais socioemocionais aparecem, né, conectados com outros aqui, né, com menos conexões, mas também com várias implicações sobre a maneira como professores e diretores respondem ao questionário contextual da Prova Brasil. Então parece que trabalhar essas características não é só bom para o aluno, porque ele vai aprender mais e vai parar de desistir da escola. São bons para o bom funcionamento do contexto escolar, né? Essas características todas aqui caem se você melhorar o desenvolvimento emocional dos alunos, né? Isso são dados brasileiros, isso aqui não é evidência internacional, quem está buscando nada não. Com respeito agora sim a evidências de maleabilidade nas características socioemocionais, o que a gente aprendeu? Primeira coisa, como eu falei para vocês, né? Do lado de grandes características da escola e da comunidade que estão associadas ao desenvolvimento socioemocional, a gente tem alguma evidência que eu vou mostrar para vocês de que o incentivo dos pais é muito importante.
O entorno da escola, já antecipei para vocês, né? Escolas no entorno muito violento vão estar associadas também com o desenvolvimento emocional dos alunos mais complicado. E a gente tem alguma evidência de que currículos socioemocionais com intencionalidade, em avaliações rigorosas, onde o grupo de comparação e o grupo de tratamento foram separados aleatoriamente, também tem resultados muito bacanas para mostrar. Para fazer aqui, então, uma síntese, né, das principais descobertas, aqui, né, o incentivo dos pais, né, jovens que reportaram que tem incentivo dos pais, tem mais autogestão, mais engajamento com o outro, mais de tudo. Mas quando eles reportam que não tem, olha para quanto cai, o que é o tamanho da queda em todas essas dimensões. Então, quer dizer, receber incentivo para estudar, receber apoio, é alguma coisa que afeta essas características, né? Que está associada estatisticamente com essas características. No caso da violência no entorno, o que a gente aprendeu aqui? O azul é a associação média entre a escola estar no entorno violento e os socioemocionais. Todos eles caem se ela está no entorno violento. O que cai mais? A amabilidade e o engajamento, né? Ou seja, você está inserido no entorno violento, afeta especialmente aquelas dimensões que estão relacionadas com as suas inter-relações com outras pessoas, né? Os domínios interpessoais. Mas esse efeito quase dobra quando eu trato de pessoas vulneráveis. Então, se é um recipiente do Bolsa Família, o impacto cai do azul para o amarelo. Se, além disso, tem uma mãe sem ensino médio, aqui não muda quase nada, aqui cai mais ainda do amarelo para o cinza. Vulnerabilidade, ou seja, indivíduos vulneráveis parecem ser particularmente sensíveis a estar no entorno violento. O que pode ser uma explicação para isso? A família sempre funcionou como um antídoto a adversidades na vida, né? Então, o pessoal da psicologia do desenvolvimento sempre analisa os fatores de risco ao desenvolvimento. E você tem os fatores protetivos, que servem como antídoto. Você está numa família estruturada, numa família economicamente boa, faz com que você tenha maior resistência a enfrentar fatores de risco. Se você não tem isso, quando você chega no fator de risco, ele afeta você, ele entra com tudo. E é isso que está mostrando nos dados do Rio. Jovens vulneráveis são particularmente sensíveis a estudar nesse contexto violento. Então, a violência, em outras palavras, ela não tem um efeito só de reduzir para todo mundo o desenvolvimento socioemocional. Ela acentua as desigualdades, né? Ela tem um efeito ainda maior para aqueles que mais precisavam. Essa é uma das mensagens desse estudo que a gente está fazendo. E aqui é um programa, né? O Ceará está hoje com um currículo socioemocional para o ensino médio em mais ou menos 160 escolas. E numa das ondas de expansão, a gente teve a oportunidade de fazer essa avaliação rigorosa do impacto dessa intervenção. O que a gente aprendeu? Que o currículo deles teve impacto bastante importante sobre o engajamento com o outro, a amabilidade e a resiliência emocional. Interessante que são justamente os temas mais trabalhados com intencionalidade, pelo conteúdo do currículo e pela forma como eles construíram as dinâmicas, que é muito baseado na problematização de experiências dos jovens. Então, um programa com essas características, com intencionalidade, conseguiu modificar essas dimensões aqui. E a gente também aprendeu que os jovens vulneráveis são aqueles que mais tendem a se beneficiar desse tipo de intervenção, né? Então, por exemplo, quando a gente compara o impacto entre alunos que já tinham reprovado de ano e os que nunca reprovaram, a diferença é gritante. Os que já tinham reprovado conseguem ganhos bastante maiores e em muito mais dimensões. Quem mais que se beneficia disso? Aqueles que estavam abaixo da mediana em língua portuguesa, os que estavam com dificuldade de aprendizado. E, bom, aqui eu não trouxe, os meninos se beneficiaram nesse estudo mais do que as meninas. Os meninos, especialmente no primeiro ano do médio, parecem ser um grupo de risco também, né? É o grupo que mais abandona a escola, o grupo que tem dificuldade de passar de ano. Quando a gente abre para aquelas facetas, né, também de maneira coerente, todas as facetas dentro dos domínios que teve impacto, elas apresentaram algum impacto e aquelas que mais conseguiram ser estimuladas por esse programa foram autoconfiança, tolerância ao estresse, empatia e entusiasmo. Então é possível mudar com intencionalidade, existem intervenções brasileiras desenvolvidas no Brasil para brasileiros que conseguem modificar essas características, né? E, de novo, esses impactos são maiores entre os que já repetiram de ano e, numa outra slide também, são maiores sobre aqueles que estavam com dificuldade de aprendizado.
Então, isso aqui é um resumo dos resultados desse estudo com esse programa. E, assim, e uma preocupação que se tinha lá era se esse programa conflitava com o aprendizado cognitivo. Será que, para a escola fazer o socioemocional, ela precisa deixar de ensinar português, deixar de ensinar matemática? A gente não só não encontrou nenhuma evidência de que as notas pioraram, como encontrou evidência de que, nos alunos que já tinham reprovado, o impacto foi positivo, tanto em matemática quanto em português. Era isso, gente. Obrigado. Estou aberto a perguntas aqui. Deixa eu tentar dar uma ajudada, talvez, na ordenação. Acho que assim, o Daniel falou de muitas coisas que são resultados de pesquisa. Na parte inicial, um pouco de uma certa revisão, né, do campo, né, do conhecimento nesse campo. Ele vem investindo muito nisso há muito tempo já, é uma referência para nós todos, né, nessa área, né? É um economista meio psicólogo hoje em dia, né? Então, na verdade, esse é um campo, na forma, sobretudo, como o Daniel apresentou, é evidente que as pessoas não conseguem se apropriar de tudo muito rapidamente, né? Tem muitos dados e tudo, mas, de qualquer maneira, eu acho que o sentido geral, né, da apresentação, né, ele pode ter sido mais importante para nós, né? A gente está aberto para perguntas. Eu gostaria de entender a questão do estado do Ceará. Como é exatamente que eles fizeram? Eles colocaram no currículo algum tipo de atividades para a melhoria socioemocional dos alunos, concomitantemente com um currículo normal, ou como é que foi? Como é que eles fizeram isso? Eu queria assim mais detalhes sobre o que foi feito no Ceará, por favor, se for possível. Claro. Bom, assim como ninguém tem aula de raciocínio, a gente tem aula de matemática, de português, de história, né? Você também não tem uma aula de empatia. Você constrói um objeto de estudo em que, de maneira intencional, você trabalha vários desses conceitos. O Ceará, ele adotou uma intervenção-programa que tem a mesma carga didática de matemática. Então, escolas que quisessem participar precisavam reservar na grade pelo menos 4 horas semanais para isso. O que se trabalha nisso? Durante as aulas, você trabalha problematização de experiências. Então, você tem começa com uma motivação. Essa motivação pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser, né? E depois você forma grupos para os jovens pensarem a respeito daquele conteúdo e trazerem as suas experiências de vida, né? E o professor tem uma missão de facilitador, né, de mediador dessa conversa. Esse é um tipo de atividade que faz parte disso. Os jovens são convidados também a compartilhar com o restante da turma experiências de vida que tenham a ver, né? O programa todo tem um material estruturado, então ele tem, né, cada aula tem o seu material e quando tem a ver, assim, os jovens são convidados também a trazer sua experiência de vida. Um segundo elemento importante é a construção do projeto de vida, né? Então, em algumas das sessões eles também trabalham, né, o sentido da escola, eles refletem sobre por que a escola... eu não sei se... Cadê o passador? Não, está aqui ainda. A gente consegue colocar o slide só um segundinho aqui? Deixa eu ver se eu trouxe o que é esse currículo aqui. Bom, esse aqui é a estrutura do currículo. Para cada ano do ensino médio, aqui está o tema central. Então, no primeiro ano, escola e família. O que é o papel da escola na minha vida? Quanto que a família me ajudou a chegar até aqui? O que eu estou fazendo aqui? Em que a escola pode me ajudar a ir para frente? No segundo, cidadania e comunidade, né? É o indivíduo como um cidadão do mundo. Quais são os direitos e deveres? Como é que ele se insere num contexto mais amplo? E o terceiro, né, o currículo do terceiro ano seria o mundo do trabalho, né? E aí ele começa a entender como que o projeto de vida e o desenvolvimento dessas outras competências também podem contribuir para o sucesso profissional. Em cada um deles, eu falei para vocês, né, tem uma série de dinâmicas aqui.
onde você problematiza experiências, você vai construindo o seu projeto de vida ano após ano. E um terceiro eixo é a pesquisa como ferramenta pedagógica. Né? O que é isso? Você escolhe um tema, forma grupos, escolhe um tema para trabalhar ao longo do ano. Essa pesquisa acontece com orientação, tem um professor orientador para cada grupo, mas não acontece no espaço da aula. E eles fazem acordos para que os frutos dessa pesquisa sejam de ampla divulgação, de amplo reconhecimento, para o jovem sentir que ele pôde contribuir de maneira autônoma para essa construção. O que eu estou falando? Eu estou falando de você apresentar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, numa cidade religiosa, lá na igreja, você dá um jeito de dar uma visibilidade bem grande para a apresentação do resultado dessas pesquisas. Tem alguns casos até curiosos que eu fui conhecer no interior do Ceará. Por exemplo, um deles, a pesquisa que os jovens, que um certo grupo fez, era sobre o papel do anônimo, né? Aquelas pessoas que contribuem para a construção de grandes monumentos ou de grandes coisas da cidade e que vão passar desapercebidas, né? Ninguém nunca vai saber quem foram, né, os operários, todos os que estiveram lá. Então, eles chamaram atenção para isso, fizeram a pesquisa em torno disso. E depois a Câmara dos Vereadores criou o Dia do Anônimo lá, ficaram tão felizes os vereadores lá com a pesquisa, e eles se sentiram assim, orgulhosos um pouco desse processo também. Então, são basicamente essas três grandes características que tem, né? E aqui estaria, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas aqui é um slide que eu acho que descreve mais ou menos o que é o currículo ano a ano e algumas dos principais aspectos de cada ano. Né? Eu queria dizer o que você acha dessa experiência, porque, por exemplo, aqui no Rio, na rede municipal, tem a ideia de projeto de vida, tem uma disciplina, vamos chamar assim, projeto de vida nos ginásios cariocas. Né? Essa é uma forma de abordar. Né? Se existe uma outra forma de abordar, que é assim, o conjunto da escola se engaja num projeto e que não está reservado para ele um pedacinho, vamos dizer assim, né? Mas que o conjunto da escola se envolve numa mudança de atitude, uma mudança de perspectiva, numa mudança do conjunto. Né? Eu fico com a sensação de que essas coisas deveriam ser mais efetivas. Né? Não sei o que você pensa disso, mas a primeira que ele podia depois já preparar, pode armar a primeira que ela enquanto o Daniel Essa pergunta é uma das mais difíceis de responder, porque o Brasil, depois até posso te contar que tem um case que talvez nos ajudasse a entender um pouco isso. Mas é um grande debate, tá certo? A gente, ou eu, chamo o debate do modular contra o transversal. Né? Ou seja, será que eu deveria ter uma aula socioemocional, um espaço só para trabalhar isso? Ou devia ser transversal? Os professores de todas as disciplinas terem treino para trabalhar essas competências nas suas aulas. Eu diria que dos educadores com quem eu converso, a grande maioria pensa que deveria ser transversal. Mas o governo do Ceará tem um ponto, que aquilo que é de todos não é de ninguém. Se você não tivesse um espaço só para isso, porque eles tiveram esse dilema lá no início. Né? Enfim, aí eu não sou educador, não sei se eu tenho uma opinião formada, mas só para colocar o que seriam os argumentos que eu escutei você ter um espaço só para isso garante que os jovens vão trabalhar essas características em algum momento, coisa que, se você treinar todos para fazer um pouquinho quando der, talvez ninguém faça. Né? Então, talvez não esteja tanto no que é o melhor método, mas um pouco no que é o factível, sabendo como as pessoas são. Óbvio que você deve ter redes mais comprometidas, menos comprometidas, pode funcionar numa escola que os professores vistam a camisa, não precisem de um incentivo a mais, outros não. Né? Por outro lado, a escolha do Ceará não foi sem custo. A gente fez um estudo qualitativo para saber como que as escolas tinham aceitado e ela criou professor do tipo A e professor do tipo B. Os alunos certamente gostam muito mais dessas aulas socioemocionais do que da aula de física e o professor de física tem um preconceito enorme também contra essas outras dinâmicas. Né? E aí acabou que teve uma cisão, não sempre, teve casos para todos os gostos, mas é frequente o relato de que você cindiu o corpo docente das escolas, porque você criou dois tipos de professores com dois tipos de vínculo. Os legais e os canadura, né? Mais ou menos isso. Pois é. Né? Mas assim, é um debate bom. O case que a gente tem no Brasil é o seguinte, tanto o caso do Ceará,
quanto outros 2 currículos de ensino médio que já estão em larga escala, né? Um deles começou aqui no Rio de Janeiro com o Colégio Experimental Chico Anísio, mas ele ganhou escala em Santa Catarina, né? Não sei quantos de vocês conhecem o caso do Chico Anísio aqui no Rio. Foi uma construção que também veio lá do grupo da gente do Instituto Ayrton Senna. Esse do Ceará, ironicamente, vem de fora do Instituto Ayrton Senna. Eu trabalho também com o Instituto, mas com outras organizações. E o Instituto Natura tem um outro currículo de ensino médio que também é transversal em vários lugares do país. Então, o SECA aqui no Rio, que foi para Santa Catarina, e esse do Natura são transversais, e o do Ceará é modular. O legal é que os 3 têm a mesma matriz teórica, que é o pensamento do Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi um educador brasileiro, que já faleceu. Então, dá para ter 3 currículos com a mesma inspiração, mas implementados de maneiras distintas para saber o que funciona mais ou não. Acho que nunca ninguém ainda olhou para isso. Primeira CRE, vamos lá. Cadê o microfone? Não precisa microfone. Bom, é o seguinte, respondendo aí ao que o Márcio falou, escolas de horário integral, ginásios cariocas, eu sou Janete, fui professora até ano passado aí do Rivadavia Correia, aí ao lado de vocês, que é um ginásio carioca agora, e eu entendo, quer dizer, eu compreendi isso, sendo professor de uma escola em horário integral, que o aluno tem mais condições, a gente tem mais condições de passar uma educação integral mesmo para eles, porque, por exemplo, nós temos um projeto aí que envolve a escola toda, eu vi que você falou disso agora, e é um projeto de leitura e a arte, eu sou professora de arte, a arte articula com todas as disciplinas, isso é muito produtivo, eu acho que desenvolve muito o socioemocional dos alunos e dos professores que trabalham mais motivados. Né? E assim, a pergunta que eu ia fazer, eu falei disso agora que você acabou de falar, como é que, se falou muito em português e matemática, e aí eu vou um pouquinho aqui para a arte, eu vi que dentro dos 5, lá do Big Five, é o primeiro item, né, falado em criatividade, como é que existe uma proposta de modificação de currículo para que a gente tenha mais aulas de artes, que a gente possa articular mais com os outros professores, que às vezes é meio deixado de lado. Quando é uma escola de horário integral, a gente sente isso assim com mais força. Mas quando eu era professora 16 horas, eu não tinha oportunidade de interagir tanto com as outras disciplinas. Isso aconteceu muito aí no Rivadavia Correia. E acredito que em todos os outros ginásios pensa dessa forma. Então, se existe algum estudo sobre a influência das artes na melhoria das competências socioemocionais? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não conheço nenhum estudo sobre a influência da aula de artes sobre o desenvolvimento das ferramentas das competências socioemocionais. O que eu posso dizer é que, na imensa maioria dos programas de aprendizagem socioemocional que eu conheço, a arte é uma ferramenta pedagógica muito presente, né? Então, por exemplo, o que são os gatilhos para essa reflexão e essa problematização de experiência que se usa em vários desses programas? É poesia, é música, às vezes é arte visual também, é dramatização. Então, nesse sentido, são ferramentas pedagógicas muito presentes nessas intervenções. Eu não conheço o caminho oposto, que é ver o efeito da aula de arte sobre o socioemocional. Também, hoje é uma inclinação, trazendo um pouco a experiência do Ceará, ao invés de ter esse módulo totalmente independente das demais disciplinas, conectar com as aulas de filosofia e sociologia, que é outra coisa que eu não cheguei a colocar aqui, mas existe um movimento lá, porque também envolve muito dessa reflexão, né, de pensar com profundidade, de entender contextos mais amplos, contextos sociais. Então, são duas áreas que eu acho que estão muito conectadas, pelo menos na percepção dos educadores lá e no resto do mundo também. Quer dizer, a arte é uma coisa que está muito presente nessas intervenções. SME, agora. Tem uma pergunta de lá. Pessoal da SME, a bola com vocês. Quem é que vai... tá aqui. Boa tarde. Meu nome é Valéria. Então, aqui nós temos 2 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte, né, professor? Você começa a falar sobre a questão da desigualdade no nosso país,
já há alguns anos nós figuramos entre os primeiros lugares. A gente oscila entre 10º, 5º, 2º, alguns sites aqui nós estamos primeiro, enfim. Então, eu gostaria de saber qual a importância de, na formação de professor, esse tema desigualdade fazer parte, especialmente na nossa escola que é pública, né, que atende uma diversidade enorme de alunos. A gente aqui está falando de Rio de Janeiro, enfim, escola pública, né, escola para todos. E aí eu queria saber a importância desse tema fazer parte do nosso cotidiano, do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa realidade, quando a gente está pensando em planejamento de sala de aula. A segunda pergunta, posso já... Vai responder primeiro. A segunda pergunta, que chamou bastante atenção, é de respeito a gênero. Na sua fala, ficou claro que lá no período da adolescência, as meninas têm uma certa dificuldade, uma diferença em relação aos meninos. Mas o que a gente observa, por exemplo, no mapa da reprovação? Os meninos são mais reprovados. Quando a gente fala, por exemplo, dos projetos, que aqui para nós foi Realfa 2 e aí no Instituto Fórmula da Vitória, nós temos pesquisas aqui, inclusive a gente teve um aluno, né, do professor Márcio, que mostrou quase 70% dos alunos meninos. Nós já visitamos turmas do Realfa 2, que é o Fórmula, com 30 alunos, 27 meninos e 3 meninas. Então, se essa questão de gênero também não é interessante para a gente discutir na nossa formação. Você tocou em dois temas aqui que eu adoro os dois, eu podia ficar conversando, acho que, alguns dias sobre isso. Mas deixa eu trazer algumas reflexões que me... Quando você fala para ela, você fala para lá, não para lá. Para onde que eu falo? A câmera está lá, na verdade. Não, lá, pode falar para frente. É que você está conversando com ela na tela, mas na verdade ela... Então, Valéria, são dois temas que me sensibilizam muito. Eu vou compartilhar contigo algumas reflexões que eu tenho e que eu não trouxe aqui na fala de hoje. Algumas têm evidência empírica, outras tem muita gente querendo produzir evidência a respeito. Sobre a questão da desigualdade, a gente olhou muito para quanto que trabalhar as competências socioemocionais pode fazer bem para o indivíduo e assim por diante. Mas a gente tem um outro aspecto aqui que não é menor, que é o lado do professor, né? O Brasil passou por um fenômeno que pouquíssimos países passaram nessa velocidade, que foi uma inclusão de 1/3 das crianças e jovens que estavam fora da escola para dentro da escola, né? Isso acontece ao longo dos anos 80 e 90. Jovens que coloriram muito mais a escola, que é uma coisa positiva, inclusão, a gente trouxe, mas que trouxeram uma diversidade de contextos, de históricos, de culturas, que também é igualmente impressionante. E o fato das classes se tornarem mais heterogêneas torna ainda mais necessário os professores conhecerem, né, o que são esses desenvolvimentos socioemocionais, detectar, para nem achar que o jovem não aprende porque não quer, que é fracasso do professor se o jovem não consegue atingir certos marcos, porque uma parte desses fenômenos tem a ver com essas trajetórias anteriores, tem a ver enfim, com a necessidade de outras pedagogias ou de outras atenções que antes a escola não tinha ou não dava, quando as turmas eram mais homogêneas. O professor sempre tende, por mais que ele passe por uma escola de pedagogia, por várias formações, a ensinar do jeito que ele aprendeu, a reproduzir a maneira como ele aprendeu. E grande parte, né, aprendeu numa época que o Brasil era mais homogêneo, que a escola era mais homogênea. Então, em termos de desigualdade, quer dizer, essa é uma das desigualdades que está bem associada com a gente estudar esse desenvolvimento socioemocional. Quer dizer, os professores, acho que entender que contexto eles têm, como que essa heterogeneidade opera, como que eles podem lidar com isso, ampliar o repertório, a caixa de ferramentas para poder preparar para algumas situações que antes não eram tão comuns na escola, é uma das coisas que me parece mais urgente, que a gente ainda demorou um pouco. E talvez tenha demorado porque a gente não se deu conta de quão importante, quão urgente era isso num contexto de rápida inclusão, né, de um contingente de pessoas que antes não pertenciam, não estavam inseridas na escola. Questão de gênero,
quer dizer, a resiliência emocional não é um dos principais antecedentes nem de reprovação, nem de abandono. Ela causa outras, né, causa estresse, causa depressão, causa outros tipos de desfecho que precisam ser trabalhados também. Mas a questão dos meninos também é outra coisa que hoje tem intrigado, não é só no Brasil. O Brasil acho que é um caso particularmente agudo, porque não apenas as meninas ultrapassaram os meninos já faz algum tempo em várias das dimensões, né, de resultados escolares, como não tem nenhum indício que está voltando a convergir. Ao contrário, a diferença está só aumentando. Eu penso, você tem alguns estudos no Brasil que sugerem que, em parte, o fenômeno de repetência está associado com o fato de que o professor tem uma única ferramenta, que é dar nota de português e matemática, para fazer duas coisas com ela: julgar quanto que o aluno aprendeu de português ou matemática e julgar comportamento. E comportamentos masculinos não são tipicamente tão valorizados no contexto escolar. Boa tarde, meu nome é Denise Fernanda, sou agente de educação infantil da creche municipal Zacarias e Trabalhão. Tendo em vista os recursos atuais que temos, que eram escassos nos tempos passados, época em que o interesse pelo estudo era muito grande. A busca pelo conhecimento levava os jovens a irem à biblioteca e muitas vezes iam em outras escolas para terem acesso a outras biografias. O que de fato se deve à falta de interesse ao aprendizado, porque da resistência de irem à escola e permanecerem na mesma. Eu entendi algumas partes. Olha só, eu vou pedir para você, talvez, tem um negócio que chama puff, que é talvez o microfone estivesse muito perto e você tenha falado um pouco rápido. Tenta repetir um pouco a pergunta com o microfone um pouquinho mais longe da boca, porque confundiu, para que o som para nós ficou embaralhado, a gente perdeu muitas palavras. Tenta falar um pouquinho mais devagar e com o microfone um pouquinho mais longe da boca, né? Tendo em vista os recursos atuais que temos, que eram escassos nos tempos passados, época em que o interesse pelo estudo era muito grande, a busca pelo conhecimento levava os jovens a irem à biblioteca e muitas vezes iam em outras escolas para terem acesso a outras biografias. O que de fato se deve à falta de interesse ao aprendizado, porque da resistência de irem à escola e permanecerem na mesma. Acho que deve ter várias explicações. Então, eu acho que assim, é a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue ajudar pra caramba os jovens. Eu tenho suspeitas, então uma delas é essa rápida inclusão, tá? A gente culpa muito a geração atual, é diferente da geração anterior. Talvez seja em parte verdade. Hoje você tem mais distratores, você tem internet, você tem videogame, tem uma opção de coisa que não tinha antes e que tira um pouco a atenção da escola. Mas a gente não pode esquecer que, em grande medida, se você vem de uma família estruturada, que já tem a opção de livro em casa, já você vê exemplos positivos em casa o tempo todo, o pai lendo, a avó lendo, a vizinha te pergunta que filme você assistiu na semana anterior, isso encoraja a criança, né, pela curiosidade intrínseca, pela vontade de ser como os adultos que ela admira, a ir atrás a ler, a ir na biblioteca. Quando a gente fez essa inclusão, né, quem que entrou na escola que não estava antes? Predominantemente são crianças que vieram de famílias desestruturadas. A gente precisa entender a realidade dessas crianças para saber. Quer dizer, essa expectativa ela precisa ser trabalhada para que a gente consiga, em alguma medida, compensar esses exemplos que ela já não teve, né, para que ela adquira, em grande medida, esse gosto, né? Então, assim, eu acho que são duas coisas que se misturam. Tem uma inovação tecnológica que criou uma opção de distratores, mas tem uma necessidade grande de entender um pouco, né, essa diversidade maior que tem no contexto da escola hoje em dia, que tem suas necessidades particulares que a gente precisa atender também. Nona Cleia. Cadê a pessoa da pergunta? Cadê a pessoa? Não, pode falar, não, daqui é melhor. A gente está ouvindo bem vocês aqui, viu? É só falar.
Agora não estamos ouvindo mais. Gostei muito da pesquisa, só veio a comprovar o que a gente já sabia, né? Assim, mas eu trabalho numa escola parcial, gostaria de, assim, ideias de como trabalhar atividades socioemocionais em tão curto tempo, porque 4h30, algumas sugestões, assim, porque a gente não tem muitas outras, outro tempo para poder ficar com as crianças. Bom, entendo o desafio e vou te dar uma resposta, mas não sei se você vai gostar muito da resposta. Então, espero que goste. É o seguinte, o Ceará passou um pouco por isso, né? A avaliação de impacto que a gente fez aqui, eles fizeram aquele currículo socioemocional tanto em escolas de período integral quanto de período parcial. Na verdade, nas de período integral, o programa entrou em todas, então não tinha grupo de comparação possível. Então, aquela avaliação que eu te mostrei, ela é para as escolas de tempo parcial. Isso significa que as escolas que quiseram participar precisaram reduzir a carga das demais disciplinas. Não quer dizer que esse seja o único tipo de intervenção possível. Mas posso te dizer também, né, que apesar de ter alguns resultados positivos, os professores que perderam carga não ficaram muito felizes dentro dessas escolas, né? Então, como eu falei, teve uma cisão do corpo docente, em parte também por causa disso. Você cobre um pé e descobre a cabeça. É um problema... eu acho assim... tem uma coisa que parece ser importante é que essa intencionalidade seja preparada, né? Que não seja de improviso. Se for, como o Márcio colocou aqui, né, introduzida de uma maneira transversal, talvez você não precise reduzir a carga de outras disciplinas para implementar essas. Qual que é a ideia o Chico Anísio é de tempo integral, mas versões do mesmo programa para escolas de tempo parcial, elas pegam, né, senta o coordenador com o professor e eles dissecam, né, todos os planos de aula do semestre para tentar enxergar oportunidades de trabalhar competências socioemocionais aula por aula. E aí, quando essa oportunidade aparece, tem um coaching para saber como aquela oportunidade pode ser o melhor explorada para o aluno se beneficiar daquilo. Então, quer dizer, na própria aula de geografia, de repente, se encontra um momento em que ele vai falar da diversidade ou do apartheid, ou assim, de história, vai falar do apartheid, e motiva uma discussão sobre tolerância e aproveita o gancho para trabalhar competências socioemocionais. No caso do Instituto Ayrton Senna, tem sido feito no pente fino mesmo. Olha todos os planos de aula e tenta identificar as oportunidades e aí criar maneiras de trabalhar isso. Mas talvez mais fácil seja quando você entra com material estruturado e com tudo pronto. Mas não sei se é o mais efetivo. É o mais fácil, mas não sei se é o mais efetivo. 11ª agora, é isso? 11ª. A 11ª é aquela que tem o palquinho lá na frente, né? Vamos lá. Ter estado com você, né, nesse período da tarde. Meu nome é Gleice, eu sou da Escola Municipal Alida Garibaldi, fica na Ilha do Governador. Eu acho que a gente precisa que você fale um pouquinho mais perto da mesa. Você está usando o microfone aberto. Fala um pouquinho mais perto. Prazer, né, ter estado com vocês. Meu nome é Gleice, eu sou da Escola Municipal Alida Garibaldi, fica na Ilha do Governador. Na verdade, o que eu quero saber é se é possível ter acesso a todo o material dessa pesquisa. Eu achei de grande importância para o nosso trabalho, para o meu trabalho principalmente com as crianças, e eu queria ter mais acesso, poder ler mais e ter mais informação, além do material que você já passou aí para a gente, que a gente estava aqui fotografando. Obrigada, tchau. Tá, eu posso, logicamente, deixar essa apresentação disponível. Uma parte do nosso material de disseminação, porque uma parte dos estudos é bem técnico, né? Estatística daquelas... Mas a gente produz um material de disseminação que fica... Assim, grande parte está disponível num site chamado educacalsec21.org.br. Então, educação sem ser cedilha e sem tio, educacalsec21, tudo junto, .org.br. Esse era para ser o website do EduLab 21, porque o website oficial está em construção eterna, mas, por enquanto, se vocês entrarem ali, tem bastante material produzido por mim, pelos outros colaboradores, pessoas externas ao EduLab também.
Tá lá. Terceira agora. Cadê a terceira ali, né? Tá aqui. Vamos lá. Boa tarde, professor. O senhor está me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. O senhor mostrou uma matriz curricular do ensino médio com temas a serem desenvolvidos com os alunos para desenvolver as habilidades e as competências socioemocionais. Como que isso foi construído no ensino médio? Tem uma base científica, uma pesquisa acadêmica, dados que digam que no primeiro ano convém trabalhar a sexualidade, que o mercado de trabalho convém que seja trabalhado no terceiro. Como que foi construída essa matriz? Bom, o como é mais fácil. O porquê do ensino médio é... Deixa eu começar só pelo porquê, quer dizer, porque a explicação ela tem um aspecto que não é muito bonito também, que é o seguinte, o Brasil é muito influenciado por ciclo político, né? E sempre que se introduz temas novos, eles são controversos, e você tem mais facilidade de fazer um planejamento de um prazo mais longo quando não tem uma eleição imediatamente no próximo ano ou ano e meio, né? Agora a gente está trabalhando mais com o município do que com o Estado, porque esse ano tem eleição do Estado, grande parte do que a gente estava fazendo com o Estado, a gente foi descontinuado, porque vai que aparece um número que o sujeito não gosta muito, não é isso? Então, atualmente, só que não trouxe resultados porque a gente não consumiu ainda esses resultados. Então, a gente está trabalhando com Sobral, com Recife, com Boa Vista, mas os estados ficaram na geladeira um pouquinho. Uma outra coisa é o seguinte, deixa eu te contar que se você for ver o que são os programas de aprendizado socioemocional, eu diria que eles se dividem em pelo menos 3 grandes categorias. Alguns programas trabalham mais de uma dessas categorias, mas tem 3 grandes eixos de atuação, né? Um deles é o reconhecimento de emoções. Então, é trabalhar com o jovem, com a criança, o que são emoções, né? O que são consequências naturais de algumas situações para a emoção que você está sentindo, para os seus sentimentos. Como que você controla ou começa a pensar em consequências do teu comportamento agora? Então, se você for impulsivo demais em resposta a uma situação, pode ser que lá na frente você se arrependa. Como é que você trabalha esse autocontrole e outras emoções? Isso é uma coisa. Depois você tem um conjunto de programas que trabalha muito o resgate, né? Então, o jovem que já se desencantou da escola, não vê sentido ali, como é que você faz para trazer ele de volta, para mostrar que os problemas não são só dele, que a escola está ali para apoiá-lo e fazer ele se sentir parte daquele contexto e com pessoas que podem ajudá-lo. Tem um terceiro conjunto de programas, e às vezes, como eu falei, tem programas que trabalham tudo isso, que pensa mais na promoção, na construção do projeto de vida, em ressignificar a escola para poder dar o próximo passo depois da escola, coisas do tipo. Bom, acontece que esses diferentes programas não só, né, diferem que importância eles dão para esses 3 tipos de atuação, mas difere também na idade em que eles conseguem trabalhar cada um desses eixos, né? Reconhecimento de emoções é uma coisa que, pelo que a literatura sugere, é particularmente efetivo de ser feito no Fundamental 1, no Fundamental 2. Os programas são muito bem sucedidos, o que não quer dizer que não devam haver formas, e que não hajam formas de trabalhar reconhecimento de emoções em outras faixas etárias. Construir projeto de vida, preparar para o mundo do trabalho, é uma coisa que faz mais sentido no ensino médio e assim por diante. Bom, quando a gente olha as missões de cada um desses grupos que trabalham com educação, o Ayrton Senna sempre se preocupou mais com o lado da promoção, né, do desenvolvimento de potenciais, dando alguma atenção, mas não um foco tão grande para esses outros eixos. E esse foco é mais trabalhável no ensino médio também. Então, não é tão surpreendente que, como esse grupo de pesquisadores, né, se articulou um pouco em volta do Instituto no início, em alguma medida, ações, né, que pudessem ser trabalhadas com jovens nessa faixa etária tivessem ganho destaque. Hoje, a gente está trabalhando profundamente com um desenho de um programa que é para o Fundamental 2 e início do médio, que chama-se Diálogos Socioemocionais, que na verdade é uma estratégia de facilitação
do diálogo do professor e do aluno sobre as emoções e sobre o desenvolvimento emocional dos alunos, né? Então, é um quebra-gelo acoplado numa escolha do jovem, de o que ele gostaria de modificar nas características dele e a construção de um plano para que isso seja atingido. Então, já são iniciativas, mas a gente não tem ainda resultados, elas são mais recentes, né, na nossa agenda, um pouco por causa daquelas parcerias que foram possíveis politicamente de serem feitas antes. Bom, última pergunta de CREA, da sétima agora. Cadê a sétima? Está ali. Alô, boa tarde. Oi, tá ótimo. Oi, boa tarde. Meu nome é Elaine, eu estou aqui na sétima CRE. Queria dar boa tarde ao professor Márcio, a quem já tivemos o prazer de estar juntos. E eu venho dedicando esses últimos 15 anos da minha vida na prefeitura ao estudo e ao trabalho com a educação infantil na nossa prefeitura. Boa tarde também aos nossos colegas das outras CREs, principalmente os da educação infantil. E justamente o tema que eu queria abordar com o nosso palestrante é a educação infantil, justo porque nós reconhecemos que a educação infantil é a primeira oportunidade de saída da criança do seu meio social, que é a família, para a entrada em um meio social que é um pouquinho mais amplo, que são as nossas escolas, os nossos EDIs e as nossas creches. E essa é a primeira oportunidade que nós temos de trabalhar a inteligência emocional, as relações sociais e a entrada de um outro, dos outros, na vida dessa nossa criança. A precocidade no entender a amabilidade, a entender o espaço físico e emocional do outro, é uma das nossas tarefas principais, né? E eu gostaria de saber, nessa sua pesquisa, nesse tanto de Brasil que o senhor conheceu, né? Como é que estão as creches e os EDs, como é que eles estão, como é que está essa primeira infância, se é esse mesmo o nosso caminho, se a gente tem que regar e plantar essa sementinha bem cedinho para que a gente possa chegar nos jovens e adultos um pouquinho mais equilibrados que nós temos. Eu posso lhe depor e testemunhar que a gente tem a chave e a base aqui na educação infantil. Se a gente puder ajudar, a gente está aqui pronta para fazer a nossa parte. Boa tarde, muito obrigada por ter partilhado a sua experiência, foi muito bom. Deixa eu pegar uma carona na pergunta da Elaine. É o seguinte, eu queria te pedir, Daniel, também para falar um pouco, eu sei que você gosta muito desse tema que ela puxou, né? Daniel trabalha bastante com isso, a gente sabe. E tem uma questão que é a seguinte, quando a gente fala de educação socioemocional, é mais, não sei se é mais óbvio, mas é mais usual que apareça essa agenda para os jovenzinhos, adolescentes, jovens, que é quando a encrenca começa a ficar, às vezes, mais feia, né? Quando está mais difícil, eventualmente, lidar com a coisa do manejo da turma, da sala de aula, quando eles são maiores também, mais vigorosos, mais fortes, tá coisa. Enfim, em geral, essa temática e os programas que você menciona, de maneira geral, estão direcionados mais para eles, né? Mas eu queria te aproveitar para falar um pouco dessa dimensão do socioemocional com as crianças pequenas, né? Início do fundamental, educação infantil, depois eu queria pegar uma carona para explorar um pouquinho essa tua questão, porque eu acho que, em alguma medida, do mesmo jeito que eu estou convencido que se a gente tiver que ter uma prioridade do ponto de vista estritamente cognitivo, né, do aprendizado, né, se a gente tivesse uma bala de prata, eu apostaria exatamente nessa faixa, né, que é onde tudo começa. Mas nessa dimensão socioemocional também eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, né? Também é outro tema que a gente pode discutir durante alguns dias aqui, que, na verdade, a minha agenda de pesquisa de berço era educação infantil, quer dizer, o desenvolvimento socioemocional se tornou a segunda agenda que compete hoje pela minha atenção. Mas a primeira coisa é o seguinte, a literatura é muito sonora de dizer que grande parte das competências, das características humanas são particularmente trabalháveis, né, e programas que atuam nisso são bem-sucedidos na primeira infância. Então, quer dizer, é uma janela de oportunidade mesmo, tá? Gera frutos por longo prazo mesmo, né? Por mais que eu acho que a gente subestime muito a criança pequena,
né? Mas quando a gente consegue trabalhar, são algumas das intervenções mais longevas, que têm um impacto mais persistente. Posso te dizer também que a maioria dos programas na primeira infância trabalha muito com empatia, com autorregulação, em alguma medida com comportamento externalizante, enfim, comportamento disruptivo. Acho que teria potencial para trabalhar com mais coisas, né? Por exemplo, eu tenho um apego hoje em dia pela tal da curiosidade. Eu acho que a curiosidade é o motor de muitas coisas, e talvez porque a criança pequena já é quase que sempre intrinsecamente curiosa, a gente não cuida muito de cultivar o tempo todo isso, mas enfim. Agora, o nó que eu acho que a gente tem aqui no Brasil hoje, na questão da infância, é que ainda não está claro para o Brasil que a educação infantil tem que servir para a criança e não para os pais, tá certo? E grande parte das decisões, das noções que a gente desenvolve, tem um pouco de confusão de o que realmente é pensando no bem-estar da criança e o que é pensando ou nos pais poderem trabalhar na conveniência desse tipo, ou num modelo mental enxergar a criança como um pequeno adulto, né? Quando a criança é criança, ela tem que aproveitar as oportunidades e as características dessa faixa etária que é a infância. A gente acabou de ter a discussão da base, né? E muito desse debate esteve lá, né? Vocês devem ter acompanhado. E, por um lado, se teve, quer dizer, a divisão acabou sendo ideológica, na minha opinião, os argumentos foram exacerbados, né? O pessoal que defendia o livre brincar, a livre escolha, muitas vezes acabou se juntando com o espontaneísmo meio que inconsequente, sem intencionalidade nenhuma, porque era o jeito de se contrapor à escolarização precoce. Isso tudo tem repercussões socioemocionais depois, né? Quer dizer, você tem que respeitar os ritmos e as faixas etárias de cada fase. E eu acho que a gente está, você provocou uma questão boa, tá certo? Porque eu acho que a gente está tomando essas decisões agora, né? Pré-escola se tornou obrigatória, a creche está expandindo rapidamente, e eu acho que essas decisões foram muito mais na pena do que com uma clareza muito grande de o que se quer fazer com essas faixas, com esse ciclo escolar, né? Então, por exemplo, uma das grandes preocupações que eu tenho na questão da infância são as transições, né? A creche, a pré-escola parecem estar seguindo em caminhos opostos, em tendências opostas em termos do que se fazer durante aquele período, duração exacerbada, né? 10 horas numa creche, de novo. Eu tenho uma percepção de que faz muito bem para a mãe que quer trabalhar, não tenho muita certeza se é o melhor jeito de uma criança passar a infância. Ou seja, você chamou a atenção mais para um problema do que, na minha percepção, para soluções. Tem um aspecto que eu acho que a gente já formou uma convicção maior nessa direção, que serve para outras faixas etárias, mas que é particularmente sensível na primeira infância, de que em grande medida o desenvolvimento socioemocional saudável da criança depende da formação de vínculo, né? Criança, ela está transitando do ambiente familiar protegido, uma zona de conforto, para tudo isso que você falou, né? Ela é exposta, ela é forçada a perceber que a outra criança não é um boneco, é uma réplica dela, no sentido de que tem as suas vontades, quer ocupar o seu espaço também, são vários choques. E para mediar tudo isso, você precisa de adultos, né, que cultivem esse vínculo com a criança e consigam mediar esse aprendizado. Ele pode ser positivo, né, se a criança com isso aprender a socializar, desenvolver empatia, e pode ser negativo se não tiver um mediador e ela começou a perceber que alguém quer ocupar o espaço dela e aquilo virar um espaço para conflito. Uma questão que me sensibiliza, além, obviamente, de sempre ter espaço para a gente melhorar a formação de professor, com noções de psicologia de desenvolvimento infantil, que tem muito a ensinar, né, e eu acho que a educação devia estar aberta a esses outros aprendizados, é a rotatividade, né? Então, é isso que eu queria tocar, né? Uma coisa que o Brasil tem de muito grande, de muito intenso, e que a gente já tem indícios que leva a um prejuízo no desenvolvimento socioemocional, é a rotatividade. Rotatividade de professor existe em todas as faixas etárias, e acho que para todas elas, essa construção de vínculo é um aspecto importante, não só para o socioemocional, mas para o aprendizado. Na primeira infância, a gente tem indício de que ela é particularmente importante, né? Então, não é cumprir a LDB ter um professor com ensino superior, se for um diferente a cada dia, tá certo? Isso é uma coisa, uma noção que eu acho que a gente precisava desenvolver mais. Agora, fora isso,
Tem vários já programas muito bem sucedidos, muito bem documentados e protocolados no resto do mundo, né? O Brasil trouxe alguns, o Amigos do Zip, o Compasso Educacional tem agora já uma versão para idades menores, enfim, alguns eu gosto mais, outros eu gosto menos, aí não quero entrar nessa discussão agora. No resto do mundo você tem também currículos mais amplos, que não são tão pontuais, né? Tools of the Mind, você tem... o Chile tem uma experiência muito interessante, que é o Chile Cresce Contigo, que faz um esforço grande de trazer outro aspecto importante, aproximar a família da escola, é saudável sempre, é especialmente importante na educação infantil, né? Então, tem vários programas bem-sucedidos que fizeram essa aproximação, aí é sonho, né? Não sei quando que isso aí aterrizaria no Brasil, mas, por exemplo, no município de Perth, na Austrália, a rede pública de creche pré-escola tem a seguinte política, todo dia tem que ter os pais de uma criança presente junto com os professores para conduzir a atividade daquele dia, né? E cada dia são pais diferentes, de modo que ao longo do ano cada casal de pais tenha que se voluntariar pelo menos 8 vezes e não pode ser sempre a mãe, então tem que ter um ciclo. Não conheço uma avaliação de impacto rigorosa, né? Mas a descrição anedótica, os estudos qualitativos que o pessoal fez lá, sugere que teve um benefício socioemocional também para as crianças muito grande. De toda maneira, esse é só um casinho, mas o envolvimento das famílias é outro aspecto que parece ser importante para esse desenvolvimento socioemocional. Eu acho que no Brasil a gente carece, só para eu chamar a atenção para um outro tema que é caro a mim, de documentar e disseminar as experiências bem-sucedidas. O Brasil é um grande laboratório, né? Uma das características desse país é que as decisões educacionais são tomadas de uma maneira relativamente descentralizada. Cada município tem o seu programa inovador, a gente não aprende uns com os outros, a gente, né, faz, não sabe o que funciona, o que não funciona, está sempre começando do zero de novo. Então, e alguns desses programas têm essa intencionalidade especial também na questão socioemocional, que é uma questão muito presente na infância, é outra coisa que a gente gostaria de advogar mais a respeito. Mas, enfim, é uma meia resposta, porque acho que falta... Quer dizer, a gente tem algumas intervenções que a gente avaliou e que foram bem-sucedidas, mas não sei, assim, se em conjunto eu consigo te dizer, além da rotatividade dos professores, outras coisas que a gente podia fazer melhor do que a gente faz. E tem evidência de que não faz muito bem, de que a qualidade da educação infantil ainda deixa muito a desejar, né? Os estudos em que a gente usou medidas diretas de vínculo de professor e aluno, medidas de interação social, qualidade da prática pedagógica, mostram, né, que tem um espaço de melhora bastante grande, inclusive mostram, né, uma das evidências que parece ser contundente e meio preocupante, especialmente no caso das creches, é que abaixo de um certo piso de qualidade, creche pode inclusive fazer mal para a criança, o que significa que na hora da gente expandir, né, do jeito que a gente está expandindo, a gente devia ter um olhar para garantir que essa expansão está sendo feita com qualidade e não de modo a prejudicar a infância das crianças, tá certo? Então, quer dizer, parece ser o caso de que se a qualidade for muito baixa, se a criança ficar lá assistindo televisão e dormindo o dia inteiro, ela perde uma oportunidade grande e lá na frente isso vai cobrar um preço, tá bom? Bom, nós estamos já meio em cima da hora para o Daniel, que ele tem que daqui a pouco ir para uma outra atividade. Bom, antes de agradecer, se você quiser fazer alguma consideração final, primeiro podia começar por aí, né? Você dá alguma coisa que você esqueceu, um negócio assim. É uma estrada, eu acho assim, o Rio de Janeiro sempre teve, né, foi e é um personagem importante, né, nessa estrada nossa de aprendizagem, foi onde tudo começou, então o desenvolvimento das primeiras ferramentas, as evidências, a gente continua coletando. O Rio hoje, né, quer dizer, eu acho que, assim, o socioemocional acho que ele é importante no Brasil inteiro. O Rio, acho que hoje é um lugar também que a gente acredita que poderia dar uma contribuição grande. E, enfim, acho que isso torna que, empaticamente falando, eu tenho um carinho histórico e uma vontade de contribuir com vocês para a reflexão daqui para frente. E agradecer o convite, acho que foi muito bom, me sinto muito honrado de ter vindo conversar com vocês aqui. Bom, a gente aqui agradece, acho que assim, o Daniel certamente vai estabelecer com a gente uma relação mais próxima, né, de ajuda em coisa de pesquisa, de investigação sobre isso, de desenho de programas, né?
Ele mencionou aqui no final o Compasso, o Amigos do Zip, né? Amigos do Zip é um programa que rodou aqui na rede até, acho que 2 anos atrás, né? A gente tem uma agenda já marcada com eles, acho que é para a semana que vem até, para voltar a discutir uma possível parceria, né? O projeto Compasso, que é um projeto nos Estados Unidos, chama Second Step, né? Da Universidade de Harvard. Eles estão fazendo hoje aqui no Rio um grande estudo experimental, já deve estar em fase de geração de resultados, é um número grande, são 40 e tantas escolas da rede que estão participando. A gente está muito interessado em conhecer os resultados disso, né? Enfim, há uma série de iniciativas, né? E a gente certamente aqui a partir daqui da escola, a gente vai desencadear, né, ações, né, programas, né, coisas mais sistemáticas que enfatizem essa dimensão da educação socioemocional, né? Essa semana, né, ela é só, na verdade, um pontapé inicial, né? A ideia é que a gente traga essa discussão com mais intensidade para os programas de formação. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem um dos nossos programas estruturantes de formação, que é o Programa de Educação Docente, o PED, que é feito em parceria com a Universidade de Stanford, pelo que eu enxergo, né, nessas questões da educação socioemocional, ele incorpora na sua dinâmica de formação, no seu projeto de ação dos professores em sala de aula, de formação dos professores, ele incorpora muito dessas coisas que estão mencionadas, enquanto alguma coisa que eu volto aquilo para mim, eu acho que isso talvez seja a maneira mais eficaz, né, que é, assim, essa dimensão de metacognição, de tutoria entre pares, trabalho colaborativo, feedback estruturado. A gente sabe que essas coisas são internacionalmente, sabe-se que, assim, são das coisas mais efetivas, mais eficazes em escola, né? E, de alguma forma, a gente está procurando trazer esses aspectos para a formação sistemática nossa de professores, né? Nosso plano é ter, a partir do ano que vem, uma grade curricular, onde os professores da nossa rede, não só professores, gestores, né? Onde o pessoal da rede possa ter a oportunidade de participar em cursos e tudo, e certamente essas dimensões vão ter que estar contempladas, né? Num programa sistemático de formação permanente, que a gente imagina, né? Bom, então eu queria agradecer muito ao Daniel, acho que a gente pode retribuir. Obrigadíssimo. Havia uma notícia que a secretária ia passar por aqui hoje, mas acho que era uma notícia falsa, né? Ela teve na segunda-feira. Amanhã talvez ela venha, vamos ver. Bom, amanhã continua, amanhã tem atividade de manhã e tarde, né? Amanhã tem atividade de manhã e tarde e encerra a semana de educação socioemocional. Encerra essa semana, mas a preocupação com esse ponto certamente prossegue. Obrigado.